Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor e assim proceder ao ensino baseado no texto. Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47, assim nos diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Eu destaco aqui nessa noite, irmãos, o versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Que Deus assim abençoe a leitura e a exposição da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, esse é um texto conhecido, acredito que todos nós que já temos uma certa vivência na Igreja do Senhor, já ouviu alguma explanação, algum estudo, alguma referência à maneira que a Igreja de Atos vivia, sendo que esse texto é um dos textos tidos como sumários, porque representam muito bem como era o estilo de vida, resumindo a mensagem, o tema dessa abordagem no livro de Atos. Um outro texto sumário que poderia ser usado com o mesmo fim está no livro de Atos capítulo 4, versículo 32. Ali Lucas está dizendo que da multidão dos que creram era o coração e a alma. E aí fala um pouquinho a respeito de como eles viviam, a fim de demonstrar esses princípios. Uma vez que o nosso tema é a comunhão, irmãos, esse texto para nós é muito importante para que nós entendamos a forma que a igreja vivia e perceber nessa noite se a comunhão era o fator motivador ou se a comunhão era um resultado de como eles viviam. O texto nos diz no versículo 42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós temos aqui 4 situações: doutrina, comunhão, partir do pão e orações. E o meu objetivo nessa noite é poder defender aqui perante vocês, conforme o texto da palavra, como é que nós observamos essas práticas na vida da igreja. Como é que nós fazemos para que a igreja do Senhor viva de acordo com esses princípios? É necessário viver assim para que as outras coisas que o texto descreve aconteçam, ou é necessário viver como o texto descreve para que essas coisas do 42 possam ser verificadas no meio da igreja? O que vem primeiro? É a perseverança que nós observamos aqui, ou a perseverança é um resultado de como é que nós observamos a igreja daquela época vivendo? E eu acho que para que nós possamos concluir decisivamente a respeito dessa ideia, nós precisamos lembrar que a história do livro de Atos não é apenas uma história. Eu disse história porque esse é o único livro histórico, por assim dizer, do Novo Testamento. Nós temos vários livros históricos no Antigo Testamento que falam a respeito da história de Israel, se formando como povo, como nação, mas no livro de Atos nós temos a formação da igreja enquanto instituição, na igreja que passou então a ser o lugar onde Deus demonstrou a sua graça e o seu favor, de maneira semelhante à que ele fazia lá no livro, nos livros históricos do Antigo Testamento. Então houve, meus irmãos, um momento decisivo, teologicamente falando, que marcou a presença de Deus, não mais num povo, numa etnia, numa raça separada, mas agora num colegiado de pessoas que por toda a terra viveriam debaixo do ensino da palavra do Senhor. Antes de nós observarmos esse sumário no livro de Atos, irmãos, é bom notar que no capítulo 2 nós temos o relato da pregação de Pedro no dia de Pentecostes, anunciando a Cristo depois da questão da descida do Espírito Santo,
concedendo o dom de línguas. Eu acho interessante nós pensarmos um pouquinho nisso também, porque você não pode ter uma ideia equivocada do significado disso. Hoje existem algumas vertentes religiosas evangélicas que dizem, até católicas também, a chamada renovação carismática, que acredita que aquilo que aconteceu no Pentecostes pode acontecer ainda hoje ou efetivamente acontece em outros lugares. O nosso entendimento é que esse evento foi um evento único, mas é interessante dizer, meus irmãos, que o Pentecostes não é o dia no qual o Espírito Santo caiu. Pentecoste não é como a gente chama o dia da descida do Espírito Santo. Pentecoste era um feriado judaico que era característico do calendário de festas que os judeus tinham, conforme estabelecido lá em Levítico capítulo 23. Então, no 7º mês do calendário judaico, nós tínhamos 3 festas: o Pentecostes, que acontecia no 1º dia, o dia da expiação, que acontecia no 10º dia, e a festa dos tabernáculos, que acontecia no 15º dia. Só que essa última durava 1 semana, e essas outras que eu mencionei duravam apenas 1 dia. O que era a temática dessas 3 festas? O Pentecostes, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. A entrada de outros povos que não eram os judeus na comemoração. Então os irmãos vão observar que o dia de Pentecostes foi algo que apontava naquele calendário judaico para o fato de que o Deus de Israel era o Deus de toda a terra e não somente do povo de Israel. Essa é uma questão interessante para nós, porque se você vive num contexto cristão que já é tradicionalmente na sua família, então é bem provável que a fé que você adquiriu seja resultado da cultura onde você viveu. Mas se você veio a conhecer a Cristo a partir de um outro contexto que não o familiar, essa festa de Pentecostes faz mais sentido para você, porque não foi por meio da cultura da sua família que você conheceu a Cristo, mas foi por meio de um ato soberano de Deus, por meio da pregação da palavra, que convenceu o seu coração então a render-se a Cristo. O Pentecostes era o início de uma série de comemorações dos judeus que apontava para esse fato. O Deus de Israel não era apenas de Israel, era o Deus de toda a terra. E aí os estrangeiros eram, vamos dizer assim, unidos aos judeus nesse feriado. É por isso, meus irmãos, que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes. Por quê? Porque em Jerusalém, naquela época, estavam pessoas oriundas de todas as partes do mundo. Uma vez que o Pentecostes era uma festa de integração étnica, então todo tipo de raça estava representada ali. Foi naquele dia que o Espírito Santo foi derramado. E ali, Pedro começou a discursar na sua língua e todos os outros começaram a ouvir na sua língua própria, na sua língua materna, por assim dizer. E é interessante nós pensarmos nisso também, irmãos, porque isso explica o porquê de nós não darmos tanta ênfase a este dom em específico nos dias de hoje. Porque nós entendemos que a principal barreira para a compreensão da palavra é o idioma. Todos nós aqui estamos falando do mesmo idioma. Você está entendendo o que eu estou dizendo porque você fala no mesmo idioma que eu. Não era esta a situação lá de Jerusalém. Só para os irmãos terem uma ideia, o versículo 5 aqui do capítulo 2 nos fala que habitavam em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Nós tínhamos ali uma grande variedade de povos representados. E uma vez que eram povos diferentes, nós tínhamos também outras línguas. Você vai ver ali, por exemplo, que o espanto daqueles homens estava registrado no versículo 7, né? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia. Aí você tem muitas vertentes étnicas aqui. E no versículo 11 você diz lá: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Então é isso que explica, irmãos, o evangelho ter sido espalhado por uma grande parte do mundo daquela época. Porque pessoas de todas as partes do mundo estavam aqui. Você pode observar, por exemplo, que existiam cretenses presentes naquele dia, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. E nós vimos hoje de manhã que quando Paulo manda Tito,
ele manda justamente para Creta. Então, existe uma grande possibilidade de que existiam judeus ali em Creta que ouviram a pregação de Pedro, que receberam, que contemplaram esse evento do Pentecostes e assim puderam voltar lá para suas regiões e começar o trabalho cristão. Deus então separou esse dia, meus irmãos, estrategicamente. Dali as missões começaram a se espalhar. Primeiro em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, como está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que é o que Jesus estabeleceu para a sua igreja. E, irmãos, é interessante nós lembrarmos também que quem criou a barreira étnica foi Deus. Se você lembrar lá do livro de Gênesis, você vai ver que essa foi a punição que Deus deu a partir daquele evento da Torre de Babel. Todo mundo falava um idioma só, mas aí Deus frustrou a construção dividindo os idiomas. Então, é correto nós dizermos que aqui Deus está resolvendo um problema que Ele mesmo criou como punição. E nós podemos observar, então, que esse texto nos dá a seguinte diretriz: esse evento, tal como aconteceu aqui no Pentecostes, pode acontecer nos nossos dias? É claro que pode. Se entrar aqui uma pessoa que não fala o nosso idioma, que não fala português, que não fala inglês, que não fala espanhol, eu acredito que o Espírito Santo pode fazer com que essa pessoa entenda a pregação da palavra no seu próprio idioma, porque é isso que é o dom de línguas. O dom de línguas não é falar a língua dos anjos, tá? O dom de línguas é você, pelo Espírito Santo, ser capaz de se comunicar de um jeito que não é aquele característico da sua língua materna. É você aprender a falar para que a pregação do Evangelho atinja aquele coração. É claro, irmãos, que vai existir muitas opiniões sobre isso. Alguns estudiosos vão defender que o dom de línguas de Pentecostes é uma coisa, o dom de línguas lá de Coríntios é outra, mas eu sou partidário da ideia de que se trata da mesma coisa, tá? Por isso que eu estou defendendo esse ponto de vista. Mas como não é o nosso objetivo aqui, eu só falei isso em torno da situação contextual, para que os irmãos entendam, nós temos então Pedro pregando a respeito do Evangelho. E por que o Espírito Santo precisava desse milagre aqui? Porque, irmãos, como esses homens eram judeus, mas nem todos eram judeus, vamos dizer assim, naturais, não eram oriundos de Israel, é bem provável que a maneira que esses judeus viviam não era a maneira de interpretação correta da lei. E o que Pedro faz no seu sermão, conforme a gente pode observar dos versículos de 14 em diante, é interpretar o Antigo Testamento de uma tal forma que tudo aquilo que se anunciava em termos de profecias futuras pudesse ser entendido como cumprido em Cristo. Então Pedro está pregando sobre o Antigo Testamento dizendo o seguinte: este que foi prometido, este que foi anunciado como Salvador, já veio. E mais importante ainda, olhe como ele encerra esse sermão. Versículo 36 diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel. Aí você vai perceber dois momentos. Primeiro, Deus fez com que esse Cristo fosse Senhor. É por isso que você vai ver aí, Deus o fez Senhor e Cristo, porque Cristo é um título, né? A palavra Cristo é uma palavra grega que é equivalente à palavra Messias no hebraico, que significa ungido. Ou seja, este Jesus é o Cristo, é o Messias anunciado no Antigo Testamento. Deus o fez este Senhor. E outra coisa, irmãos, o versículo 36 diz que esse Jesus foi crucificado por quem? O texto diz bem claro no versículo 36: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que é esse Jesus que vós crucificastes. Então o sermão de Pedro não foi também uma questão apenas de interpretação correta, porque você só vai interpretar a Bíblia corretamente se você chegar a essa conclusão. Não basta saber que Jesus foi crucificado. Você precisa saber quem foi responsável pela morte de Jesus na cruz. E Pedro não poupa nenhum tipo de palavra para dizer: foram vocês, fomos nós. Porque é isso que o profeta Isaías, por exemplo, vai dizer, não é? Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então, uma interpretação correta da Bíblia, meus queridos irmãos, sempre vai contemplar esse ponto. Não é apenas você enxergar a obra de Cristo na cruz e achar que aquilo foi um ato de amor, que foi uma coisa linda, maravilhosa. Não. O texto diz que a pregação de Pedro tinha esse objetivo: Cristo foi crucificado por nós.
mas Deus o fez Senhor e Cristo. E nós podemos observar, irmãos, que esse sermão foi um sermão abençoado por Deus de uma tal forma que o versículo 37 diz que as pessoas estavam ouvindo essas coisas e elas tiveram seu coração compungido. Essa palavra compungido, talvez na língua portuguesa, não represente de maneira fiel o termo grego correspondente que significa atravessado. A ideia desse sermão que o texto está comunicando é que ele foi igual uma lança no coração. As pessoas que ouviram esse sermão não foram apenas profundamente, emocionalmente tocadas. Elas se viram diante de um beco sem saída e elas perguntaram assim a Pedro: o que é que a gente faz agora? E Pedro responde no versículo 38, arrependei-vos. Então, os irmãos percebam que o começo da igreja não foi algo que pode ser explicado apenas em termos sociais. Porque principalmente nos dias que nós vivemos, onde tudo está caminhando ou pendendo para uma opinião politizada, para a esquerda ou para a direita, você vai olhar às vezes para o livro de Atos e falar, por exemplo, que a igreja de Atos é um exemplo perfeito de vida em comunhão ou de comunismo. Não é isso que o texto está dizendo. O começo da igreja foi um sermão que Pedro pregou a respeito da nossa culpa sobre a crucificação de Cristo. A igreja começou com as pessoas que entenderam que elas crucificaram Cristo. A ideia de ajudar pessoas necessitadas não é o que leva alguém para a igreja de Cristo. A ideia de fazer algo por alguém que está precisando não é o que faz de você alguém que está contido na igreja de Cristo. A primeira coisa que acontece com aquele que está na igreja de Cristo é essa pergunta do versículo 37. Depois que você recebe a palavra de Deus e é confrontado por ela, a pergunta que vem em seguir é a seguinte: o que eu faço? E se eu e você ainda não nos sentirmos diante desse beco sem saída que o Evangelho proporciona para nós não vamos viver integralmente a ideia de comunhão que a palavra de Deus nos apresenta, que era característica daquela época. Então, irmãos, tudo começou com a pregação da palavra. Tudo começou com um sermão a respeito de Cristo. A igreja começou assim. Então, obviamente, com essa ideia, eu acredito que eu já deixei claro o meu ponto de vista. A comunhão, então, é a causa ou é o resultado? A comunhão é o resultado. A comunhão é resultado de algo que vem antes. Nós só vivemos em comunhão se nós estivermos dentro desse princípio que o apóstolo Pedro nos apresenta no versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É assim que a igreja começa. Não se pode conceber a igreja e a comunhão da igreja de uma outra forma. Então, tudo aquilo que nós fazemos dentro da igreja, irmãos, reflete essa resposta. O que eu devo fazer para entrar na sua igreja? Arrependei-vos em nome de Jesus Cristo, porque vocês crucificaram Cristo, porque eu crucifiquei Cristo. Isso é o ponto inicial da igreja no livro de Atos. E também é correto dizer, meus irmãos, que isso já era algo anunciado no Antigo Testamento. Muito embora Jesus tenha falado bastante, por exemplo, sobre a condenação eterna, nós entendemos que não foi Jesus que inventou isso. Veja, por exemplo, comigo, voltando lá para o Antigo Testamento um pouquinho, no livro do profeta Daniel. Abra sua Bíblia lá. No último capítulo do livro do profeta Daniel, capítulo 12, você vai observar no versículo 2, Daniel falando a respeito de algo que nós entendemos ser mais desenvolvido no Novo Testamento, mais claro. Mas a ideia não é criada no Novo Testamento. Quando Pedro falou de arrependimento, é claro que ele estava pressupondo uma consequência para quem não se arrependesse. E princípios disso já estavam sendo ditos no Antigo Testamento. Em Daniel capítulo 12, versículo 2, por exemplo, você vai ler assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno.
É claro que nós poderíamos ler outros textos, mas aqui nós já temos uma ideia de que essa condenação justa para quem não se arrepender já era algo previsto, que foi melhor desenvolvido no Novo Testamento, mas que estava lá. Então, irmãos, todo esse panorama é importante para nós nessa noite, para que nós não possamos colocar a carroça na frente dos bois. Ou seja, eu não posso querer viver como a igreja de Atos vivia, sem compreender primeiro o que é a igreja de Atos, como ela foi criada, e o que é a igreja no seu ponto mais básico. É assim que a igreja começa. Hoje a introdução foi um pouquinho mais longa, porque eu queria dedicar mais tempo para isso mesmo. E como que aqueles irmãos viviam? Eu quero destacar aqui com os irmãos alguns verbos que estão presentes aqui. O 42 fala que eles perseveravam, assim como o 46 também fala de perseverança. Depois, meus irmãos, nós temos no 45 que eles vendiam e depois distribuíam o produto entre todos, não é? E no versículo 47 o texto fala que eles louvavam. Então, como a igreja vive em comunhão? Como é a comunhão da igreja? Perseveravam, vendiam e louvavam. Claro que você poderia destacar outros elementos, mas hoje para nós, esses são os pontos principais aqui da nossa abordagem. Como é que uma igreja vai aprender a perseverar, vai aprender a vender? Calma, já explico direitinho o que é isso, tá? E vai aprender também a louvar. Primeiro, você precisa voltar para os versículos anteriores e entender o que Pedro fez. Sem essas coisas, irmãos, não é possível reproduzir esse estilo de vida. Tá bom? Dito isso, então, me permitam aqui poder falar um pouquinho sobre essas três coisas para a gente encerrar. Primeira coisa, então, o texto diz que eles perseveravam. Como o versículo 46 fala também que eles perseveravam, eu quero enumerar aqui com os irmãos no que eles perseveravam. Primeira coisa que eles perseveravam, segundo o versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, depois na comunhão, no partir do pão, nas orações, e no 46 diz que eles perseveravam diariamente, unânimes, no templo. São 5 itens dessa perseverança. No 42, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações, e no 46, eles perseveravam diariamente, unânimes, no templo. Esses 5 itens caracterizam a perseverança da igreja. E eu acho interessante nós pensarmos, irmãos, que o ponto principal aqui é perseverança. Porque se você começar a entender que essas coisas aqui, nas quais eles perseveravam, que eram esses 5 itens, são itens que devem fazer parte da nossa vida normal, são itens que devem fazer parte da nossa rotina, porque o texto fala de doutrina, e eu gosto muito dessa ideia de doutrina dos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos é representada no texto pelo sermão de Pedro. A ideia é que a igreja estava sempre vivendo dentro desses princípios que Pedro pregou. Tá? Mas a ideia aqui é justamente a de perseverança. Porque a perseverança aponta para uma busca constante. A perseverança aponta para algo que representava um esforço contínuo na vida das pessoas. Partir do pão, orações, comunhão e estar no templo não são coisas que nós fazemos apenas pontualmente, movidos talvez por uma circunstância favorável ou desfavorável. Todas essas coisas nas quais a igreja deve viver são coisas que demandam perseverança. A nossa oração é algo que deve fazer na nossa vida não apenas diferença nos momentos mais críticos, mas viver em oração é perseverança pura. Quem de nós que às vezes dá uma derrapada na vida de oração? Quem de nós que nunca se viu com talvez um pouco menos de zelo na vida de oração em alguns momentos em detrimento de outros? Em algumas horas nós oramos porque nós temos aquele senso de dependência de Deus que aflora nas nossas palavras. Mas em alguns momentos nós não oramos tanto assim. E por que nós não oramos tanto assim? Porque aquilo que nos leva a orar, que é a questão circunstancial, momentânea, talvez uma fraqueza momentânea, não é aquilo que nós experimentamos.
Então, é interessante nós pensarmos, irmãos, que tudo aquilo que faz parte da rotina normal da gente, que é orar, que nem o texto diz, que é estar no templo, não é uma coisa que deve ser vista como pontilear, como pontual na nossa vida, ou seja, algo que deve marcar uma resposta imediata, uma circunstância imediata. É perseverança. Nós não estamos bem porque nós oramos hoje para poder passar a semana. Nós devemos perseverar naquilo, porque em todos os momentos nós vamos ver impeditivos para que essas coisas se verifiquem na nossa vida. A perseverança, irmãos, é o que marca a vida da igreja. A igreja deve ser cheia de pessoas que estão buscando essa perseverança. Nós não estamos aqui para projetar uma força que nós estamos tendo circunstancialmente, porque quando nós estamos com as nossas forças decaindo, a primeira coisa que acontece é a ausência da igreja. O apóstolo Paulo, quando fala sobre esse assunto mais para frente, vai apontar para o fato de que nós não podemos de maneira nenhuma nos esquecer de congregar. O autor aos Hebreus também fala isso. Nós não podemos deixar de nos congregar como é costume de alguns, porque senão a gente deixa de ser admoestado. Então a perseverança, irmãos, aqui é mais importante do que o que fazer. A ideia que leva a igreja a uma comunhão verdadeira é a ideia de perseverança. Porque a impressão que dá às vezes é que nós temos algumas pessoas que elas estão assim no pelotão da frente. Elas estão animadas, elas estão sempre entusiasmadas, elas estão com a força de Deus e elas vão puxando as outras pessoas para frente. Isso não é verdade. Isso de maneira prática não é verdade. Ou você não acha que a pessoa que lhes prega toda semana também não precisa às vezes de um empurrão? Ou você não acha que as pessoas que estão ensinando são pessoas perfeitas? Às vezes se deposita uma carga muito grande em quem ensina, porque a gente parte do pressuposto que já que ela está ensinando, então ela já sabe, ela já vive isso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós precisamos, irmãos, entender que a igreja de Cristo deve perseverar. Nós estamos aqui buscando forças para caminhar juntos. A comunhão só tem sentido se todo mundo estiver caminhando na mesma direção. Se você entender que você já chegou lá, você não precisa de ninguém te guiando. E essa é a ideia que o apóstolo Paulo, e que Lucas, e que todos os autores do Novo Testamento vão defender. Quem é que já chegou lá? Paulo vai dizer para os filipenses, por exemplo, eu não julgo que eu já obtive a perfeição. Mas uma coisa eu sei, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E essa é a ideia que nós encontramos desde os primórdios, meus irmãos. O arrependimento também não é uma ação pontual. A oração não é uma ação pontual. A comunhão não é uma ação pontual. A comunhão é uma busca. Nós estamos aqui, e nós devemos estar aqui, não porque hoje nós estamos bem, mas porque talvez em detrimento da nossa situação desfavorável, nós queremos estar bem. E nós precisamos de Deus, e nós precisamos da comunhão, e nós precisamos do apoio uns dos outros. Vejam, irmãos, comunhão, partir do pão, doutrina, orações e perseverar unânimes no templo, tudo isso tem a ver com essa ideia de que a igreja precisa se arrepender dos seus pecados e viver uma vida santa. Esse é o chamado que Pedro distribuiu perante a igreja. Então é isso que nós somos chamados também a vivenciar. Hoje nós cantamos uma música que eu acho que fazia no mínimo uns 20 anos que eu não cantava. Que é essa música do corpo e família, né? Do coração do Pai. E na verdade eu me lembro que na igreja que eu pastoreava antes, a gente fez um combinado com o nosso grupo de louvor, que enquanto a gente não vivesse essa realidade, a gente não ia cantar essa música. Qual foi o resultado? A gente não cantou mais. Aí hoje eu me lembro que a hora que os meninos estavam escolhendo as músicas aqui, e essa música estava no meio, eu me lembrei daquilo. Eu falei, eu acho que eu vou quebrar o meu combinado. Mas irmãos, termos cantado que nós somos um corpo, que nós estamos ajustados, que nós vivemos em amor, talvez para você não pareça uma coisa assim, mas será que nós já estamos assim? Mas eu quero perguntar uma coisa, não é isso que você quer? Não é isso que você deseja? Então nós vamos cantar sim.
Ah, mas a gente não é ainda. Tudo bem. Por isso que nós temos que perseverar. Nós não chegamos lá. Mas nós queremos. Não queremos? Então é isso, irmãos, que nós devemos entender. Essa visão de que a gente só pode vivenciar uma realidade, ou melhor, a gente tem que vivenciar uma realidade para depois falar sobre ela, é falaciosa. Ninguém consegue. É por isso que nós somos o povo da perseverança. Nem sempre eu estou animado para orar, mas eu vou para a igreja, porque se eu não estou animado para orar, alguém ora por mim. E um dia eu vou poder também te abençoar da mesma forma que você me abençoa. A igreja não tem os abençoados, os que abençoam. A igreja não é o povo que, vamos dizer assim, está sempre bem para destilar atitude e para transmitir apoio àqueles que estão mal. Irmãos, o mundo de todos nós gira, o mundo de todos nós se move e às vezes nós ajudamos e às vezes nós precisamos de ajuda. Por isso, eles perseveravam. Não é uma questão de viviam nisso, é uma questão de perseveravam. E eu acho interessante, irmãos, que a ideia de perseverar aqui esteja presente justamente por causa do momento que a igreja vivia. Não era um momento fácil, porque já no capítulo seguinte, você vai perceber que Pedro e João fazem uma cura na porta do templo, não é? Tinha um coxo ali pedindo esmola, eles fazem o coxo andar, e aí os sacerdotes já ficam bravos e já querem matá-los e já os açoitam. Então nós não estamos vivendo um tempo favorável na igreja. Mas a grande verdade é que isso aconteceu. E aconteceu para que todos ficassem sabendo que existe um povo ali que deseja melhor. Então não coloque uma carga muito grande sobre a igreja onde você está, no sentido de que nós estamos muito longe do ideal de Deus. Quem não está? Seja honesto. Você acha que você está dentro do ideal de Deus, que você já alcançou o nível esperado por Deus? E você vai sair daqui dessa noite ou iluminado pelo Espírito, entendendo bem o que eu disse, ou distorcendo o que eu disse. Porque eu não estou dizendo que nós devemos nivelar a igreja por baixo, tá? Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que ninguém aqui tem direito de falar sobre ninguém porque ninguém chegou. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, nós devemos estar conscientes de que nós juntos devemos buscar isso. É bem diferente uma coisa da outra. E essa é a igreja que Deus quer construir, a igreja que persevera. Hoje você entrou aqui, quem sabe, animado, feliz, contente. Mas eu digo uma coisa para você. Se hoje você esteve contente, semana passada você estava contente? Semana retrasada você estava contente? Mês passado você estava contente? Sabe por que hoje você está contente? Porque você encontrou aqui um povo que ora por você e que hoje você pode dizer assim, lembra daquele momento que você orou por mim? Deus respondeu. É isso que o texto de Atos nos ensina. O segundo ponto, meus irmãos, fala além de perseverança, no versículo 45, que eles vendiam as suas propriedades e bens. Aqui nós já estamos falando de uma coisa bem mais, vamos dizer assim, polêmica, né? Mas como está no texto, a gente não pode fugir do texto. A ideia que o texto está apresentando para nós é que naquela comunidade não existia ninguém que passava necessidade. E o que é mais interessante, irmãos, é que aquele povo não era um povo que costumava, por exemplo, ter pessoas muito ricas. É claro que tinham essas pessoas, porque ter um terreno, ter uma propriedade, nunca foi uma coisa para todo mundo em momento nenhum da história, tá? Mas o que nós encontramos aqui é uma questão muito diferente. Porque aqui não se trata, por exemplo, de você ter um dinheirinho sobrando, e aí com esse dinheirinho sobrando você ajudar alguém que está em necessidade. O texto não fala isso. O texto fala que quando a igreja precisava pontualmente ajudar alguém necessitado dentro da igreja, tá? Não era fora da igreja, dentro da igreja, o que eles faziam? O texto diz, eles vendiam as suas propriedades e bens. É um conceito meio maluco, irmãos, porque a ideia aqui não é que eles tinham dinheiro sobrando. A questão é assim, eu não tenho dinheiro sobrando, mas eu tenho um terreno lá que eu posso vender e aí eu posso ajudar. Por que eu digo que é maluco? Porque
Quando você olha para os bens que você tem, que talvez não sejam tantos, talvez você pense assim, mas eu dei tanto duro, mas eu economizei 20, 30 anos da minha vida, ainda estou pagando o negócio, e eu vou vender porque eu quero ajudar? E aí você percebe, irmãos, a verdadeira natureza da generosidade da igreja. Porque não é generoso aquele que dá quando sobra. Não é generosidade isso. Sabe por que não é generosidade? Vou dar um outro exemplo. Novamente eu estou me referindo, né, ao período que eu passei em São Paulo no mestrado. O último ponto da aula foi muito interessante. O professor reuniu a gente e perguntou assim, o que vocês acham sobre a igreja vender coisa para arrecadar dinheiro para, sei lá, para algum fim específico. E eu lembro que foi um debate enorme lá, e a gente começou a falar, e eu lembro que eu fui o último a falar. E da minha fala o professor construiu o argumento dele, colocando algumas coisas que ele também pensa, e eu disse para aqueles irmãos, se eu não me esquecer, eu disse assim, que eu não considerava biblicamente algo generoso quando você diz que está ajudando alguém, mas recebendo uma contrapartida por aquilo. Ou seja, quando você vai lá e compra, por exemplo, um pastel para ajudar alguém, você está comprando um pastel ou você está ajudando alguém? E aqui, irmãos, eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou apenas querendo que você pense. Se você quer ajudar mesmo, você precisa receber um pastel, ou uma feijoada, ou um cesto de qualquer coisa. O que você faz quando você quer ajudar alguém? Ó, vem aqui. Isso aqui é o que eu posso te ajudar, tá? Pá! Leva embora para você. E eu acho que essa ideia é a ideia de generosidade que não é nem marxista, que também não é neoliberal, usando as ideologias políticas do nosso tempo, mas é uma coisa bíblica. Porque nós devemos amar aos outros mais do que nós nos amamos, não é? Então, por que aqueles irmãos faziam isso? Porque eles estavam demonstrando um foco tão grande no que estava por vir, que eles consideravam os tesouros deste mundo coisas sem importância nenhuma. E é por isso que eu quero que você pense, existe generosidade em você dar o que sobra? Eu lembro que uma vez, eu era seminarista ainda e eu contei isso lá na aula, uma vez eu perguntei para uma pessoa que era um dizimista fiel e tal, e dava o dízimo dele todo mês, e aí eu fui lá, seminarista, né? Todo seminarista tem uma veia provocativa, estou até com medo quando a gente começar a ter mais entre nós aqui, mas eu lembro que uma vez eu cheguei para esse irmão e falei assim, por que você é dizimista? Por que você é fiel nos seus dízimos? Aí ele respondeu assim, pastor, porque tem que ajudar, né, pastor? Quebrou. Morreu. A gente não dá o dízimo porque a gente tem que ajudar. A gente dá o dízimo por quê? Porque é um mandamento de Deus e ao mesmo tempo porque é uma expressão de confiança no Deus que proveu aquilo que você está dando uma parte. Então o dízimo também não é para dar quando sobra. E é exatamente essa a visão, meus irmãos, que nós encontramos naquele tempo. A necessidade da outra pessoa fazia com que as outras vendessem os seus bens se aquilo fosse fazer a necessidade daquela pessoa acabar. E é claro que quando a gente fala de dinheiro é sempre mais difícil. Mas agora use esse princípio e não pense mais em dinheiro. Pense no seu tempo. Pense na sua rotina diária tão cansativa. Por que às vezes a gente se envolve em tanta coisa? Que você não tem mais tempo para conversar, a gente não pode dar às pessoas o tempo que a gente não tem. A gente tem que fazer dar. Essa que é o grande princípio da generosidade. Eu não dou aquilo que me sobra. Isso não é generosidade. Isso é você achar um espaço lá na sua agenda e falar, bom, hoje eu posso. Isso é generosidade? No meu ponto de vista, não. E não era isso que a igreja daquela época fazia. A igreja daquela época, irmãos, era verdadeiramente generosa. Por quê? Porque eles vendiam. Eles pegavam uma coisa deles e falavam, olha, isso daqui
eu quero dar em prol de alguma coisa. E o texto, inclusive, irmãos, vejam como a inspiração bíblica é uma coisa interessante, porque se você for observar isso em termos, vamos dizer assim, contemporâneos, você diria, então eles pegavam um bem que eles não tinham mais, ou que eles não usavam mais e tal. O texto fala que eles vendiam as suas propriedades e bens. Então, se você fosse aplicar isso num contexto contemporâneo, talvez você chegasse à conclusão que eles pegavam os bens móveis e os seus imóveis também, para que aquilo pudesse abençoar outras pessoas. Você viu só? Isso é generosidade, não é? Dar o que sobra é generosidade. Dar alguma coisa para exigir uma contrapartida é generosidade. Estou fazendo só você pensar um pouquinho. Não estou defendendo nenhum lado, estou só fazendo você pensar. O que acontecia ali era generosidade. Porque eles não estavam simplesmente oferecendo algo que sobrava. Porque às vezes é isso que a gente faz, não é, irmãos? Hoje, por exemplo, talvez você esteja aqui porque deu. E deu. Mas é isso que deve levar o povo de Deus a se reunir no dia do Senhor? Porque deu. Aí, se você é daqueles que gosta de organizar lá a sua agenda e tal, é só você pensar, por que às vezes dá e às vezes não dá? Isso tem a ver com o quê? Com vontade, com disposição. Você viu como é amplo o negócio? Mas eu quero deixar você só com isso, porque senão a gente vai embora só amanhã. O texto final, meus irmãos, é justamente o 47. A gente falou que a vida em comunhão é de perseverança, é de vender as coisas, né? A ideia aqui de distribuir, de generosidade. E o versículo 47 fala de louvor. Isso aqui para mim é extremamente interessante, porque quando a gente pensa assim em louvor, a gente obviamente relaciona isso à questão de música. E é verdade, porque a gente pode louvar o Senhor por meio de música. Mas é isso que acontecia naquela época. Quando a gente fala que o povo de Deus louvava o Senhor, a gente está falando, por exemplo, que aquele grupo tinha um ministério como a gente tem, e cantavam-se músicas ao Senhor exclusivamente? É isso que o texto está dizendo? Eu acredito que não. E eu vou dar um exemplo para você de como eu acredito nisso. Se você for para o capítulo 4, você vai ver Pedro e João enfrentando as autoridades judaicas após aquele evento do milagre na vida do coxo, não é? E eles foram presos, mas eles foram soltos. E quando eles foram soltos, a igreja começou a orar. E a oração daqueles irmãos, segundo o que se consta aqui nos versículos 23 a 31, não foi uma oração, por exemplo, de gratidão pela libertação. E também não foi uma oração pedindo para que Deus os livrasse. Mas foi uma oração diferente. O texto diz que a oração começou assim. Olha no 24. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E começou bem, né? Começou evocando a soberania de Deus na criação. E é interessante a gente pensar nisso, não é? Porque a principal evidência de soberania para a igreja era a criação. E por que é a criação? Porque as coisas que Deus criou, Ele criou por quê? Ele criou para a sua própria glória. Ou seja, em outras palavras, aquela igreja estava fazendo assim: Deus, tudo que o Senhor faz é bom. Eles começaram a oração deles assim. Aí eles falam no 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Aí eles citam o Salmo 2. É uma citação do Salmo 2, essa que está aqui no 25 e no 26. E aí, irmão, sabe o que eles entenderam? Eles entenderam que aquela prisão era resultado do quê? Era resultado do que a Escritura dizia que o mundo faria quando o povo de Deus começasse a se levantar. Eles relembraram a ideia de que o mundo está em guerra contra o ungido de Deus. E sabe o que eles pediram? O texto diz no versículo 27 assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel.
Eles começaram a relembrar dos eventos históricos relacionados a Cristo. E olha o que eles dizem no 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, Senhor, isso aqui que aconteceu, essas prisões aqui que aconteceram, o que elas são? São o resultado da tua soberania. Está acontecendo exatamente o que o Senhor disse que iria acontecer. E o que eles pedem diante disso? Versículo 29. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Em outras palavras, irmãos, a oração daquele povo foi assim: Senhor, as perseguições estão acontecendo porque o Senhor disse que iria acontecer, mas a gente não quer parar. A gente quer continuar. A gente quer continuar pregando. Que o Senhor encha a tua igreja de intrepidez para continuar falando. E como é que Deus respondeu essa oração? O versículo 31 diz que eles oraram e o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Eu não acho que existe uma resposta mais clara de Deus para aquela oração. Nós acabamos de cantar também, que nenhum inimigo nos resistirá. É assim que Deus respondeu essa oração, meus irmãos. E é isso que eu entendo quando o texto diz que aquela igreja louvava ao Senhor. Eles tinham uma visão tão intensa da soberania de Deus, que eles diziam assim: Senhor, a gente está sofrendo, a gente está em dificuldade, a gente está aqui pelejando contra os emissários do mundo que querem calar a nossa voz, mas nós não vamos parar. Nós não vamos parar. E é interessante essa visão, né, irmãos? Porque é muito fácil o desânimo se alastrar quando a gente percebe as dificuldades sobre a vida da igreja. Mas quando a igreja ora confiando na soberania de Deus, Deus faz o lugar tremer. Não é legal isso? Eu sinceramente espero que um dia a gente tenha essa experiência. Não assim do lugar tremer, mas de você encarar a sua vida e tudo o que está acontecendo na sua vida como resultado da soberana mão do nosso Deus Criador. E aí você vai louvar o Senhor. Irmãos, quando Paulo cantou assim, ó profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus, Paulo estava num dilema. Lá em Romanos 11, Paulo encerra uma parte do livro de Romanos porque ele está com uma grande dúvida. E a questão da dúvida é mais ou menos assim: Deus separou no passado um povo para ele, que era o povo de Israel, só que esse povo naqueles dias e ainda hoje não crê em Cristo. Então, o que Paulo está lidando ali era com uma situação na qual o povo que Deus escolheu não estava dentro das promessas do próprio Deus. Só que esse fato foi o que levou Deus a fazer com que os gentios fossem salvos. Então Paulo está lidando com tudo isso, dizendo assim: o povo de Israel não perseverou na aliança. O que Deus fez? Deus integrou a sua aliança aos gentios. Então, aquilo que Deus fez com Israel foi um castigo para Israel, mas foi bênção para os outros. E às vezes a gente olha para as coisas que Deus faz e a gente pensa assim: mas onde é que Deus quer chegar com isso? E Paulo entendia que ele estava falando de coisas muito complexas. Então sabe como é que ele terminou isso? Ó a profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele para que depois venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é isso que a igreja daquela época, irmãos, entendia também. A gente está vivendo uma época onde nós somos o centro do mundo. Então tudo aquilo que acontece para a gente vira um motivo de drama, né? Ai, por que comigo? Porque eu, o Senhor não me ama mais, e assim por diante. A igreja daquela época tinha uma outra visão. Eles viam Deus como soberano. Então sabe o que eles faziam? Eles louvavam a Deus. E isso a gente só consegue fazer em comunidade, viu, irmãos? A gente não consegue fazer sozinho, não. E apenas mais um dado aqui para você. O texto diz no 47 que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Essa aqui é uma das coisas que
que quando a gente lê, a gente fica pensando, tá vendo? A igreja, quando ela cumprir a sua missão, ela vai ser amada pelas pessoas, pela sociedade. Eu digo para você que isso não é verdade. Olha o que aconteceu em sequência. O povo estava ali vendo Pedro e João curando um coxo na porta do templo e eles foram parar na prisão. Não é verdade. Então, o que explica essa ideia de contando com a simpatia de todo o povo? Ora, isso aqui é uma tradução equivocada de um termo grego que, na verdade, quer dizer o seguinte: eles louvavam a Deus e eles contavam, ou melhor, eles recebiam graça de todo o povo. A ideia aqui, meus irmãos, não é que eles contavam com a simpatia de todo o povo, era que Deus levantava salvos de todas as partes. Tá? Literalmente o texto grego diz assim: louvando a Deus e recebendo graça de todo o povo. Você pode entender bem essa afirmação no final do 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a ideia aqui, meus irmãos, não é de uma igreja simpática, mas de uma igreja que conseguia salvos em todas as partes da sociedade. Por quê? Por causa da sua mensagem de soberania. E o que é legal aqui, irmãos, é que assim como o povo perseverava diariamente no templo, como diz o 46, o texto também diz no 47 assim: enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por que Deus fez isso? Porque ali existia um povo que confiava na sua soberania. Se você me perguntasse assim, qual é o meu atributo de Deus, dos vários que Deus tem preferido, eu diria com toda certeza: soberania. A sua vida vai mudar quando você começar a crer na soberania de Deus, inclusive na sua evangelização. Confie nisso e peça ao Senhor que nós perseveremos, para que nós pratiquemos a generosidade, como diz aqui o 45, e para que nós louvemos a Deus, e para que todo este povo receba a graça através da nossa vida, através da nossa igreja. É assim que a igreja de Cristo vive, irmãos. E eu tenho certeza que isso aqui não é apenas um relato histórico, mas é também aquilo que Deus pode fazer quando nós nos debruçarmos sobre a pregação e reagirmos da mesma forma que as pessoas que ouviram o sermão de Pedro reagiram. O que é que nós fazemos? Arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É assim que a igreja começou. E é essa igreja, irmãos, que é indestrutível. Que Deus assim possa nos abençoar e que nós sejamos um povo que vive debaixo desse conceito bíblico do que é a igreja. Que Deus assim nos abençoe. Amém.